Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra de Deus, nós começamos mais um dia. Entendemos que a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho, ela guia nossa trajetória. Quando estamos com a palavra de Deus aberta, é Deus falando conosco. O que nós precisamos fazer a cada dia é clamarmos a Deus pelo seu poder, pelo Espírito Santo, para que abra o nosso entendimento, para que possamos compreender a sua palavra e possamos colocar em prática na nossa vida. Quero deixar com você nessa manhã também um versículo da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 41, onde a Bíblia diz o seguinte: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Salmo 119, o verso 41. Nós clamamos pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus sobre a nossa vida a cada manhã. Cada dia, quando nos levantamos, os nossos primeiros pensamentos se voltam para o Senhor. Reconhecemos que temos lutas, dificuldades a vencer, mas sem o Senhor jamais conseguiríamos dar um passo em nossa trajetória. É por isso que precisamos dele, é por isso que dependemos dele, é por isso que cada vez mais nós queremos amá-lo com todas as nossas forças. Cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 24, o versículo 1. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Como foi fantástico a história de Joás, como Deus protegeu e poupou a sua vida vivendo dentro do templo. Joiada foi um pai pessoal para Joás. Joás não teve a alegria de ter o contato contínuo com o seu pai biológico, mas Joiada foi aquele pai adotivo que o amou, que o protegeu, foi conselheiro e o instruiu nos caminhos do Senhor. A Bíblia nos informa que Joás aprendeu os ensinamentos de Joiada, e a sua vida foi marcada por uma vida de obediência. É o próprio Joás que, na sua trajetória, ele toma a iniciativa de reformar o templo, e as suas palavras são palavras que expressam uma extrema atenção e preocupação para que essa obra pudesse ser concluída da melhor forma possível. Aparentemente, Joás vivia uma vida consagrada ao Senhor, mas a partir do momento em que Joiada fecha os seus olhos para essa vida, toda aquela vestimenta de santidade caiu por terra. Joás passou a viver uma vida dissoluta. Joás, em grande parte após a morte de Joiada, ele viveu para si e se esqueceu do Senhor. Joiada era um homem de uma reputação tão grande entre o povo do Senhor que, no momento da sua morte, o seu sepultamento foi equiparado com a morte de um rei. E as mesmas honrarias que um rei recebeu na hora da sua morte, Joiada também recebeu. Segundo Crônicas, capítulo 24, o verso 4, a Bíblia diz o seguinte: depois disso resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Joás estava comprometido com Deus, Joás amava o Senhor. Em grande parte, a educação que Joás recebeu, ele aprendeu dentro do templo do seu pai paterno, Joiada. O templo era uma vergonha para todo israelita e para Deus também. Se o sacerdócio tivesse vivido uma vida para Deus, uma vida santificada ao Senhor, eles teriam reparado o templo, eles teriam cuidado do templo. O templo jamais teria chegado na condição em que tinha se encontrado. Mas quando Joás se assenta no trono, uma das suas primeiras responsabilidades é restaurar o templo, porque ele entendia a casa do Senhor deveria estar tão bem cuidada quanto a sua própria casa. O povo do Senhor estava tão longe do Senhor que eles estavam usando o que era sagrado para adoração a Deus nas suas próprias atividades comuns do dia a dia. Não havia uma distinção do que era santo e o que era profano. Os seus corações estavam completamente comprometidos com o seu eu e não com o Senhor. Mas Joás entendia que o maior comprometimento que um ser humano deveria ter sobre a face dessa terra era com o seu Deus. As atividades do templo iriam mexer com o coração de todo israelita. É por isso que uma das primeiras ações do rei Joás é reparar o templo, fazer com que ele voltasse às suas atividades normais, para que quando os israelitas fossem ao templo se encontrar com o Senhor, eles estivessem com os seus corações prontos, preparados para receber a bênção de Deus e serem transformados de uma forma gradativa. O rei Joás sabia que somente aqueles que estavam em contato com o Senhor poderiam ser transformados.
Somente aqueles que buscam ao Senhor podem conhecer ao Senhor. Aqueles que não vão nessa direção, na busca de conhecer a Deus, jamais terão a bênção de ter um conhecimento pessoal de quem é o Senhor. É o próprio rei Joás que incentiva os levitas a colherem as ofertas para que pudessem investir na reparação do templo. Os próprios levitas não criam de todo o coração que toda uma nação estava desejosa de fazer uma restauração no templo do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 24, verso 15, a Bíblia diz o seguinte: envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Fica muito evidente para nós que Joiada foi abençoado pelo Senhor, porque uma vida longa é bênção de Deus. Nenhum ser humano pode acrescentar um dia ou uma hora da sua vida. A nossa vida é pautada pela vontade do Senhor. Quando nós lemos na palavra de Deus que Joiada viveu 130 anos, é resultado da graça, da misericórdia e da bênção de Deus sobre a vida de Joiada. Depois do povo de Deus ter saído do Êxodo, nós não encontramos nenhuma pessoa que tenha vivido 130 anos quanto Joiada viveu. Possivelmente Joiada, no momento em que estendeu as suas mãos para abençoar o rei Joás como sendo o rei das tribos de Judá, ele estava com aproximadamente 90 anos de idade. Era a mão de Deus, era a bênção do Senhor sobre a sua vida, para que ele pudesse cumprir o seu ministério servindo a Deus e servindo ao seu povo. No momento da sua morte, as pessoas poderiam lhe sepultar simplesmente com as honrarias de um homem comum, mas eles o amavam, reconheciam que ele tinha feito muito pelo Senhor. A sua vida era uma vida ilibada. O seu testemunho tinha sido um legado de um homem que amava a Deus e servia fielmente ao Senhor. Portanto, eles não poderiam sepultar um homem de Deus da mesma forma que se sepultava um ser humano comum. Nos versículos 17 e 18 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a Bíblia nos informa que a partir do momento da morte de Joiada, em que ele foi sepultado, príncipes vieram ao encontro do rei Joás e lhe aconselharam, e em conversa com ele, desviaram a nação de Judá dos caminhos do Senhor. E eles passaram a se curvar adiante de outros ídolos. Eles se esqueceram de Deus. Embora Deus tivesse enviado profetas, homens, para que pudesse falar em seu nome, para que mais uma vez eles voltassem a seguir o curso que estavam seguindo, eles não deram ouvido a esses profetas. Muitas vezes as bênçãos de Deus é uma maldição para nós. Muitas vezes não temos um coração convicto para entender de quem é que provém todas as bênçãos. E foi o que aconteceu com a tribo de Judá. Diante de todas as bênçãos recebidas, eles não tiveram um coração agradecido para se manterem fiéis servindo ao Senhor. É por isso que muitas vezes Deus permite que nós passemos pelo vale da sombra da morte, porque quando estamos vivendo no sofrimento, nós nos voltamos para Ele, nós nos apegamos nos braços do Onipotente, nós queremos nos livrar do sofrimento e reconhecemos que há um soberano, e é segurando nas mãos do Eterno que muitas vezes nós encontramos a salvação. O Senhor não poderia permitir que os seus filhos continuassem vivendo da forma em que estavam. Ele levantou um sumo sacerdote chamado Zacarias para que pudesse repreender o povo em seu nome. Mas um grupo de pessoas conspiraram contra a vida do sacerdote Zacarias e o apedrejaram dentro do templo. No mesmo lugar onde um dia seu pai Joiada estendeu as mãos para separar o rei Joás como sendo o rei de Judá, foi no mesmo lugar onde Zacarias, filho de Joiada, perdeu a sua vida. Não se demorou muito para que o juízo de Deus pudesse cair sobre a casa de Joás. Todos nós sabemos que o Deus que nós servimos é o Deus da graça, é o Deus da segunda chance, é o Deus da misericórdia. Mas quando um ser humano tenta impedir os propósitos do Senhor, ele usa todos os meios para alcançar os seus objetivos. Ele sabia que Joás tinha se afastado do Senhor. Por todas as bênçãos que ele tinha recebido, ele não tinha permitido que o seu coração se convertesse por completo ao Senhor. E é nesse momento que Deus permite que o exército da Síria viesse e destruísse os príncipes e as cidades do povo do Senhor. Embora os sírios estivessem vindo com poucos soldados, mas foram com poucos soldados que eles conseguiram prevalecer contra o grande exército dos israelitas. Quando nós estamos em minoria com Deus, nós somos maioria.
Mas quando nós estamos em maioria, sem termos a presença de Deus, nós somos minoria. E infelizmente foi nessa triste situação que a tribo de Judá entendeu o valor da bênção de Deus sobre a sua vida. Foi nessa mesma batalha que Joás foi ferido com uma ferida de morte. E ao se refugiar dentro dos muros da cidade de Jerusalém, ele buscava encontrar cura para o seu ferimento. Mas aqueles que lhe serviam no seu leito, vendo a sua condição e sabendo a forma degradante pela qual ele tinha vivido, em ter permitido que a vida do sacerdote Zacarias fosse tirada, os seus próprios servos tiraram a sua própria vida. Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não foi sepultado no sepulcro dos reis. Joás começou muito bem, mas terminou longe do Senhor. Fica para nós um conselho nessa manhã. Nós precisamos começar bem, mas nós também precisamos terminar bem. A cada dia que vivemos, nós precisamos viver para o Senhor. Nós precisamos esquecer o nosso eu. Nós precisamos focar os nossos olhos na eternidade. Vivendo dessa forma, com a bênção de Deus, nós viveremos uma vida feliz. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 24 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Nós precisamos começar bem, mas nós também precisamos terminar bem. O maior inimigo que nós precisamos temer nessa vida é o nosso próprio eu. É por isso que a cada dia nós precisamos fazer um sacrifício vivo, renunciar à nossa vontade para viver a vontade do Senhor. Se nós não consagrarmos a nossa vontade a Deus, em algum momento da nossa vida nós seremos vencidos pelo nosso eu. É por isso que todas as vezes, pela manhã, quando nós nos levantamos, nós precisamos olhar nos olhos do Senhor, renovarmos a nossa aliança com Ele e nos comprometermos com Deus a vivermos o seu sonho, os seus propósitos. Se vivermos dessa forma, tenha certeza que nós iremos alcançar a vitória na nossa vida. A consagração que Deus espera que o seu povo possa ter nos dias em que nós estamos vivendo não é uma consagração apenas externa, mas em primeira mão uma consagração interna do coração, uma submissão completa do coração e permitirmos que Cristo esteja entronizado no trono da nossa vida, que Ele governe, que Ele reine, que as suas ações, que a sua palavra seja soberana sobre a nossa vida. Se vivermos dessa forma, tenha certeza, quando o céu se abrir, Jesus Cristo voltar, nós estaremos de pé para nos encontrarmos com Ele e vivermos com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.